Olá pessoal, tudo bem? Me chamo João Lara. Na última semana entrei aqui para o time da RPS Capital como novo diretor comercial. Eu estou aqui hoje com o Ale, gestor e responsável pela estratégia do Long Only, para a gente falar um pouco sobre a performance do fundo no mês de março, que teve um retorno de menos 0,2% versus menos 0,7% do IBX, né, o principal benchmark do fundo. Então, Ale, pegando já um pouco o gancho da questão ali do retorno, quais foram os setores e papéis que influenciaram a performance do fundo e contribuíram também para uma queda menos acentuada em comparação ao benchmark no mês? Legal, obrigado, João, bem-vindo à RPS. Obrigado. Bom, mês passado a gente viu o nosso selection, né, long only aqui da casa, com uma performance um pouco acima, né, do benchmark, como você mencionou. Acho que do lado positivo, né, contribuiu nossa posição comprada num tema que a gente já vem falando, né, que é construção civil, né, principalmente mais voltado para baixa renda. Então, nossa posição direcional tem uma exposição à Cyrela também nesse setor, geraram alfa positivo, né? Nossa posição em São Martinho, né, nessa tese aí de açúcar e etanol, com preços de açúcar estabilizando, o etanol voltando aí para pouco mais próximo da paridade, foi uma posição também que teve uma contribuição positiva, né? Do lado, assim, também contribuindo nossa baixa exposição a Petro e Vale, que foram ações que sofreram mês passado, contribuíram para o alfa. E aí, para o lado negativo, né, só para não falar coisa boa, mas também tiveram detratores aí. Mês passado, a posição no setor de saúde, principalmente oncoclínicas e setor de educação, né, setores aí, no caso de educação, um pouco mais discricionário, a gente acabou sofrendo um pouco mais, e aí foram detratoras de performance, né? Então, acho que resumo o mês passado, as principais aí contribuidores foram esses papéis. Perfeito. E olhando aqui um pouco já para o mês de abril, né, quais foram as operações que a gente teve na carteira? Quais setores e papéis você acha que vale a gente destacar aqui para o pessoal? Em commodities, né, onde a gente está mais exposto hoje, a gente já tinha reduzido um pouco, falei no vídeo passado, Vale Petro, né? A gente está mais posicionado em celulose, então celulose a gente veio ganhando convicção aí na tese de preços, os preços se sustentando com uma demanda boa, apesar do aumento, né, no futuro aumento de oferta, de capacidade. A gente aumentou a exposição ao setor de celulose nessa dinâmica de preço bom da commodity, um valuation também abaixo da média histórica. Manteve em São Martinho, né, açúcar e etanol, além de um pouco de raiz. Então, posicionamento em commodities foi basicamente esse aumento em Suzano. A gente acabou reduzindo exposição ao setor de saúde, né? Eu comentei que foi um setor que jogou contra mês passado. A gente está a gente gosta estruturalmente do setor, mas a gente está passando aí por um momento de resultados pressionados no curto prazo, bastante demanda de capital de giro, né? As empresas um pouco mais alavancadas e queimando caixa com esse capital de giro. A gente preferiu tirar um pouco o time de campo nesse setor. E a gente reduziu também um pouco a exposição a algumas das empresas privadas de petróleo, que a gente tinha um pouco em alta, um pouco de 3R, pós-outperformance das duas empresas, e um pouco nessa discussão dos deals, a gente acabou reduzindo um pouco de exposição a esse setor. As principais alterações foram essas, João. E chegando já aqui ao fim do nosso papo, com um olho em maio, né, o que a gente tem de preocupação adiante e como que a gente está posicionando a estratégia pensando já nessas preocupações, numa forma de mitigá-las e conseguir defender o fundo desses tipos de preocupação que a gente pode ter para maio? Cara, no geral a gente dá para falar que está com um cenário ainda construtivo assim para o Brasil, né? Porque a gente vem falando isso há um tempo, tem demandado paciência aí do nosso lado, do lado do investidor, porque a gente está progredindo, né, no ciclo de corte de juros, ainda tem sido uma preocupação relevante, tanto lá fora, né, com o ritmo que isso vai se materializar, pelo lado do Banco Central americano, quanto do Brasil, né, já foi introduzido o tema de tirar os guidance aqui no comunicado do Copom, aqui também no que se refere a dar mais flexibilidade de corte aqui para
para o Banco Central. Então, acho que esse é um tema importante que a gente está monitorando, o ritmo que vai se dar esse corte. Hoje, eu acho que é o principal fator que tem determinado aí nosso otimismo, né? E aí se posicionar com um pouco mais de beta ou menos beta, né? Enquanto a gente está nesse compasso um pouco de espera, para a gente ver de fato a atividade, né? A questão do salário, os próprios índices de inflação irem de fato desacelerando, a gente está nesse compasso de espera, a gente está se posicionando de forma indo para um cíclico domésticos e papéis sensíveis a juros, mas não tão discricionários. Enquanto a gente está um pouco nesse compasso de espera, e aí a gente, né, dentro desse tema, a gente está posicionado nas construtoras que eu mencionei. Então, apesar de falar, a construtora é muito sensível a juros, são muito sensíveis a juros, a gente está um pouco mais exposto na parte de baixa renda, que estão passando por um momento operacional bastante positivo com as mudanças no programa habitacional. Então, a gente tem principalmente direcional, Cyrela e Tenda, né, são as principais ações que a gente tem nesse tema. E dentro desse tema também utilities, né, que se beneficiam de juros, mas ainda menos ligadas à atividade. Aí, desse setor específico, temos Eletrobras e Copel, que são papéis que a gente já mencionei em outras gravações aqui. A gente está, né, falando de cenário, então, esse é o contexto um pouco de juros. Acho que, assim, do lado fiscal, a gente está vendo um comportamento bom, primeiros meses, receita até que surpreendeu, então, acho que do lado fiscal comportado. Então, esperando, de fato, a continuação dessa queda de juros para uma possível inflexão em atividade, em crédito, e a gente até futuramente talvez ficar mais animado com talvez um pocket mais discricionário na Bolsa. Enquanto esse momento não chega, a gente está naquelas commodities que eu mencionei, consultoras de baixa renda, utilities, acho que faltou mencionar Ambev, né, que é uma ação que eu já mencionei na última gravação. A gente acha o valuation bem descontado em relação aos pares lá de fora, engarrafadora, sejam outras empresas de cerveja. A gente vê que já tem bastante coisa precificada de mudanças tributárias, um aumento de alíquota efetiva, e a gente está vendo uma indústria boa de curto prazo. Então, assim, dentro que a gente está monitorando os resultados das empresas bem de perto, enquanto a gente não vê um fluxo mais pujante para a Bolsa, bem focado em resultados, em empresas que estão entregando no curto prazo. A gente vê a Ambev é uma empresa que ficou para trás e a gente está animado com valuation, e a gente vê a empresa com uma dinâmica boa de curto prazo. Então, acho que dentro aí da composição da carteira, dos principais temas e setores, acho que vale a pena terminar com ela. Mas, no geral, é isso, João. Obrigado, Ale. Obrigado pelas explicações e agradeço a participação de todos. Até mês que vem para a gente falar, né, do mês de abril da performance do fundo. Um abraço. Um abraço. Tchau, obrigado, pessoal.